Olá, estamos começando aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú, mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Lembrando a todos que hoje meu convidado é o presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, o vereador Nilson Probst, e quero lembrar a todos que este é o último programa dessa rodada com entrevistas com vereadores. Novidades pela frente. Fique com a gente, um breve intervalo e eu retorno em instantes para abrir esse primeiro programa nesse segundo semestre. Fique com a gente. Esta lei municipal determina a obrigatoriedade da instalação de guarda-volumes nas áreas de entrada pública dos estabelecimentos bancários ou outro qualquer que tenha acesso ao interior através de sistema de detectores de metais e portas giratórias de segurança. Os guarda-volumes individualizados, dotados de chaves de segurança e chaveiros numerados em quantidade proporcional ao movimento do estabelecimento, devem estar instalados no hall de entrada pública. A partir de agora eu faço um convite especial a você, seja bem-vindo, estamos começando mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã em ritmo de início de sessões. Hoje, terça-feira, temos aí a apresentação da primeira sessão em plenária deste segundo semestre de 2013 e é sempre muito bom conversar com o presidente da nossa Casa Legislativa. Nesse ato aqui recebo com muita satisfação e honra o ilustre vereador do PMDB, presidente dessa casa, vereador Nilson Probst. Com certeza tenho muita informação a passar para você, prezado telespectador. Passou o primeiro semestre, vereador Nilson. Creio que não só Balneário Camboriú, mas a região foi contemplada com muitas manifestações populares, muitos entreveros internos em cada Câmara. Uma Câmara que veio praticamente renovada, com mais vereadores. E é sempre bom poder passar para o telespectador como é que está essa andança aí. Seja bem-vindo, vereador Nilson, tudo bem? Tudo bem, Luciano. Prazer muito grande poder estar aqui falando com você e as pessoas que nos assistem. Na verdade, nós tivemos um bom começo de ano, aprovamos muitos projetos que são para a comunidade de Balneário Camboriú e as pessoas que visitam Balneário Camboriú. Então, todos aqueles projetos importantes que tramitaram nesta casa, nós fizemos com que os projetos tramitasse o mais rápido possível e fossem a plenário para votação. E assim que fizemos, conversando com os vereadores, acordando com os vereadores, para que não tivesse nenhuma questão de divergência quando, claro, cada um tem a sua opinião, cada um vota como pensa, mas na questão do projeto para que chegasse em plenário com as condições totais de votação. Vereador Nilson, agora falando da sua pessoa parlamentar, como foi o seu primeiro meio ano na presidência? Olha, uma experiência muito boa, né? Fico feliz porque realmente não é fácil, né? São 13 vereadores, 13 pessoas, todas elas com pensamentos diferentes. Então nós temos que administrar a questão dos vereadores e administrar a questão, né, da própria Câmara de Vereadores. Mas temos feito uma administração de forma bastante democrática. E é aquilo que eu falei, nós temos tentado fazer com que todos possam falar aquilo que pensam, de agir da maneira que possam fazer com os projetos, para que quando os projetos cheguem em plenário possam ser discutidos, cada um com a sua maneira de pensar, cada um com sua vontade de votar, mas que eles cheguem sem a divergência jurídica, ou seja, prontos para votarem. O senhor, como presidente da Câmara de Balneário Camboriú, quando se é presidente, vereador Nilson, se exige mais trabalho, é dobrado, ou a rotina de trabalho aumenta? Não, na verdade, o vereador que tem seu mandato, ele vem à Câmara atender as pessoas e nos dias de sessões votar os projetos, né? No seu dia a dia. O presidente ele tem um pouco a diferença é também administrar a Câmara de Vereadores. Nós temos toda a estrutura da Câmara de Vereadores que tem que ser administrada. Então tem que assinar todos os documentos administrativos, qualquer licitação que se tenha na casa, qualquer problema que se tenha na casa, isso tudo passa pela presidência. Então nós temos um trabalho bastante superior, né, aos demais colegas vereadores. A maioria dos vereadores é favorável
a situação do município na administração pública, mas em termos de oposição e situação se alinham quando podem? Todo vereador, ele mesmo sendo de oposição, ele quando o projeto é bom para a cidade, dificilmente ele vota contra, né? Ele pode ter até uma divergência, alguma opinião diferente, mas em geral tem se votado de maneira unânime em todos os projetos, porque são projetos que são de interesse da comunidade. Então, quando o projeto é de interesse da comunidade, que seja bom para a comunidade, dificilmente o vereador vota contrário à matéria. Agora, tem aquelas questões políticas que são debatidas normalmente, então nós temos os vereadores de oposição, temos os vereadores da situação, né? E isso é debatido normalmente, mas os projetos têm fluído bem, têm sido votados o mais rápido possível. E essas manifestações Brasil afora, vereador Nilson? Agora deu um tempo, parece que o gigante adormeceu, já tem gente sentindo falta. É por aí que se inicia? Não, na verdade, as pessoas acabaram vindo até a Câmara de Vereadores, alguns fizeram alguns protestos aqui, nós recebemos as pessoas, atendemos as pessoas, mas isso tem que ser feito não de maneira de protesto. O acompanhamento à Câmara de Vereadores, eu gostaria que fosse diário, eu gostaria que todas as pessoas pudessem vir à Câmara de Vereadores, várias pessoas virem à Câmara de Vereadores, acompanhar os projetos, acompanhar as votações. Isso às vezes não acontece, então acontece só quando tem um projeto de maior repercussão. Então, nós gostamos, os vereadores gostam quando a casa está cheia, quando a casa está repleta de pessoas, as pessoas contribuem na discussão. Agora, por exemplo, nós vamos ter a questão do plano diretor. É necessário que as pessoas participem, é necessário que as pessoas participem das reuniões, mesmo porque nós vamos decidir o futuro de Balneário Camboriú. Vamos decidir aquilo que as pessoas querem para os próximos 5 anos em Balneário Camboriú. Então é necessário que as pessoas estejam presentes nas reuniões, estejam lá para votar, para dizer o que elas querem para o seu bairro. Então nós faremos uma agenda nos bairros, onde os diretores, né, os delegados que pertencem ao plano diretor estarão presentes nessas reuniões, os vereadores estão presentes e nós esperamos que muitas pessoas da comunidade estejam presentes até para dizer o que elas pensam e o que elas querem para o seu bairro. Então é um momento crucial para Balneário Camboriú. É o momento de nós dizermos o que nós queremos para o futuro de Balneário Camboriú. Já tem uma certa data prevista, vereador? Eu creio que dentro de uns 30 a 40 dias nós deveremos estar iniciando essas reuniões. Não temos agenda ainda, mas nós iremos divulgar a agenda pelos meios de comunicação para que todos saibam o que está acontecendo, quando serão as reuniões e aonde serão as reuniões. Mas é importante que a comunidade já se prepare e esteja presente nessas reuniões para dizer o que querem para o futuro de Balneário Camboriú. Eu vejo por Itajaí, muitas pessoas, uma grande parte da população, não compareceu às reuniões do plano diretor. Depois foi definido e daí deu aquilo que deu, né? Fica tarde para a pessoa Na reivindicar. verdade, muitas pessoas às vezes reclamam, porque os vereadores votaram de tal forma. Sim. Mas elas acabam não acompanhando, né? Acabam não cobrando do seu vereador uma posição do seu vereador. Então nós achamos importante que as pessoas participem, né? Que as pessoas saibam o que está acontecendo, as pessoas saibam o que está sendo votado, até para cobrar, né, uma posição do seu vereador. Então é importante a participação das pessoas. E principalmente agora na questão do plano diretor, então é fundamental que as pessoas participem para depois de passar o momento da discussão não chegar e dizer, mas mudaram, o nosso bairro era assim, agora vai ser assim, isso é um absurdo. Então, para que as pessoas não possam dizer isso, que elas participem das reuniões e participem na hora da decisão. Vereador Nilson, um projeto pioneiro que está acontecendo na sua presidência é com relação ao GES Pública. Os funcionários efetivos da casa passaram recentemente por algumas capacitações. Como está acontecendo isso, vereador? O GES Pública é o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Nós queremos fazer uma gestão mais avançada, menos burocrática. Né? Nós queremos fazer com que as coisas andem mais facilmente, que as coisas aconteçam de uma melhor maneira possível, que aconteçam de uma maneira mais prática, que as coisas aconteçam mais rápidas, que aquilo que for adquirido seja adquirido do melhor preço possível.
Então nós estamos preparando os funcionários para atender bem, recepcionar bem as pessoas e fazer uma administração moderna e de uma maneira que tem que ser feita. Quiçá sirva de exemplo aí para os poderes judiciário e também executivo, que alguma coisa para lá na mesa do funcionário e fica, né? Nós temos cobrado muito. Já melhorou bastante. Nós temos cobrado muito, né, o atendimento na Câmara de Vereadores. Aqui é a casa do povo, aqui é a casa das pessoas, então nós temos cobrado que o atendimento seja bem feito, que as pessoas sejam bem atendidas e quando requererem algum documento, quando pedirem algum documento, seja fornecido da maneira mais rápida possível. Nós temos abrido muito as portas da Câmara de Vereadores, vários eventos têm acontecido durante a semana, à noite, à tarde. Então, quando as pessoas, as entidades reivindicam um local para fazer o seu evento, nós estamos disponibilizando a Câmara de Vereadores, porque aqui é o local adequado para que aconteçam os eventos, o local adequado porque é a casa do povo. E as reuniões do Conselho da Cidade, no próximo bloco, o vereador Nilson vai falar sobre esse assunto. Fique com a gente. A prática de esportes é de fundamental importância para a vida do ser humano. Possui a capacidade de melhorar a condição física e de manter a nossa saúde em elevados padrões de qualidade. Andar faz parte de nossa vida e a caminhada exercício é simplesmente o ato de andar num ritmo mais acelerado, elevando a frequência cardíaca. É também um dos exercícios aeróbicos mais adequados para os adultos, idosos e indivíduos portadores de doenças cardíacas e metabólicas. Caminhar na praia é uma ótima opção para quem gosta de desfrutar os prazeres da vida. A Praia Central oferece 7 quilômetros de faixa de areia e é mais procurada para a prática desse exercício. Procure se informar sobre esse esporte que tem a cara de Balneário Camboriú. Retornando para o segundo bloco do programa Câmara Cidadã, hoje iniciaram as sessões do plenário na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Com muita alegria e satisfação recebo o presidente da Câmara, ele que é do PMDB. Falando em PMDB, vereador Nilson Probst, o partido está bem seguro, firme em Balneário Camboriú? Tranquilo, temos trabalhado bastante. O prefeito Periquito, que é o nosso líder maior, é o nosso presidente, o Plínio. Temos feito reuniões mensais. Nós temos 4 vereadores, então realmente temos trabalhado para estruturar cada vez melhor o partido. Vereador Nilson, as reuniões do Conselho da Cidade não são mais novidades aqui em Balneário Camboriú, até porque vocês passaram o modelo de transparência à população, a TV Câmara está gravando, mas para exatamente o que servem essas reuniões do Conselho? Nós tentamos mudar com a lei que foi instituída pelo então vereador Tatá. Ele fez uma lei que fez com que as reuniões do Conselho das Cidades, que eram feitas lá na Prefeitura, na época eram realizadas na Secretaria da Fazenda, fossem trazidas para a Câmara de Vereadores, né, reuniões abertas e gravadas, né, para que todas as pessoas tenham a condição que não estejam presentes no momento, mas que tenham a condição de assistir essas reuniões que são repassadas, inclusive, pela TV Câmara. Então, a gente trouxe essas reuniões para cá, são acompanhadas pelas pessoas, é divulgado o horário dessas reuniões. Então, é importante que isso está mais aberto, está mais à disposição das pessoas para que acompanhem. As reuniões do Conselho da Cidade, elas são obrigatórias por lei federal. Foi instituída aqui o Conselho da Cidade, onde deliberam algumas questões. Agora, existe uma grande divergência, porque o Conselho da Cidade acabou passando um pouco daquela limitação do Conselho. Né? Eles acabaram aprovando certas mudanças do plano diretor que não eram da competência do Conselho da Cidade. Em virtude disso, achando que existia esse problema, os 13 vereadores, assinaram um projeto de lei que acabou sendo votado, não sendo votado apenas pela vereadora Marisa, que achou que não era contra o projeto, porque ela também assinou o projeto, mas que deveria ser mais discutido. Nós acabamos votando em 12 vereadores, aprovando a lei, para que todas as decisões
efetuadas pelo Conselho da Cidade, para que o prefeito coloque em prática antes deva ser encaminhado o projeto de lei para a Câmara de Vereadores para referendar, dizer sim ou dizer não. Então, e eu vou citar alguns exemplos. Sim. Por exemplo, você lembra daquela igrejinha que tem na 2.500, 2.600, não lembro bem, que foi colocado um prédio em cima da igrejinha. Exato. Aquilo ali era um projeto que deveria ter vindo da Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores deveria dizer sim ou não, e acabou o Conselho da Cidade aprovando aquele projeto, né? Acabaram colocando um prédio em cima de um patrimônio histórico que é ali aquela igrejinha, por uma deliberação do Conselho da Cidade, que não tem essa condição. Eu entendo que não tem, os vereadores também entendem que não tem, tanto é que nós temos 3 poderes constituídos no Brasil, que é o poder executivo, o legislativo e o judiciário. E o poder e o Conselho da Cidade vinha fazendo às vezes um 4º poder. E nós não concordamos com isso porque eles não têm essa condição de deliberar. Então, por isso, nós mudamos a lei, fizemos com que todas as deliberações do Conselho da Cidade devam ser referendadas antes do prefeito efetuar aquelas alterações ou permitir aquelas alterações que foram julgadas pelo Conselho da Cidade. Essas alterações devam passar pela Câmara de Vereadores. Para que não haja atrito, claro. Exatamente, porque afinal de contas os vereadores que aqui estão, bem ou mal, eles são os representantes de 100% da sociedade, ou seja, o prefeito Periquito ele só está lá porque foi referendado nas urnas pela comunidade de Balneário Camboriú. Os vereadores que aqui estão, só estão porque foram referendados na urna pela população de Balneário Camboriú. Então nós temos a legitimidade de votar e de aprovar as leis. Então, por isso que nós trouxemos essa condição daquelas coisas analisadas, daqueles projetos analisados pelo Conselho da Cidade, elas obrigatoriamente devam ser encaminhadas através de projeto de lei para esta Casa Legislativa. Vereador Nilson, nós temos o brilhante site da Câmara, que é o www.cambc.sc.gov.br, total transparência para acompanhar tudo o que acontece no universo da Câmara de Vereadores. Há 3 meses atrás, nesse mesmo programa, o senhor falava da possibilidade de Balneário Camboriú receber a nossa TV Câmara em sinal aberto, assim como o seu colega de profissão, o vereador em Itajaí, Oswaldo Guerni, também segue a mesma linha. Vocês estão trocando ideias, mas isso pode ser viável ainda nesse ano? Nós, na verdade, já éramos para ter recebido a liberação do canal aberto. Nós temos conversado com as pessoas em Brasília, as pessoas responsáveis lá pela liberação do canal aberto. Está bem avançado essa questão, na verdade já era previsto para agora julho, agosto. Nós esperamos que no máximo mais 30, mais 60 dias deve estar liberado esse canal aberto. Isso fará com que as pessoas tenham acesso muito melhor do que está acontecendo na Câmara de Vereadores. Hoje, infelizmente, as sessões são transmitidas por canal fechado, TV a cabo, então nem todas as pessoas têm a condição, a possibilidade de assistir ao programa da TV por ser uma TV fechada, canal fechado, e nem todas as pessoas têm a condição de tê-la. Então, sendo através de canal aberto, todas as pessoas têm a condição, se vão assistir ou não é outra situação, mas têm a condição de assistir todas as sessões. Então eu acho que vai ser, penso nesse sentido, que vai ser bem mais fácil, né, as pessoas terem a condição de poder acompanhar os projetos e assistir às sessões e acompanhar mais de perto a sua atuação do seu vereador. Por exemplo, é uma ótima condição, porque muitas pessoas não têm condições de vir até o plenário, acompanhar a sessão, cobrar do seu vereador. A gente sabe, Luciano, que as pessoas trabalham durante todo o dia, saem de manhã, voltam no final da tarde para casa, têm os afazeres da sua casa, então é muito difícil trabalhar o dia todo, chegar em casa, ainda voltar para a Câmara de Vereadores para assistir uma sessão, né? E a gente sabe que é difícil. Então, tendo a TV aberta em sua casa, ela tem a possibilidade de chegar em casa, ligar a televisão e acompanhar as sessões nas terças e quartas-feiras e acompanhar aquilo que é importante para a sua cidade, aquelas votações importantes, né? E acompanhar as ações do seu vereador. E quanto às sessões itinerantes, vereador Nilson? Elas podem retornar? Nós iremos agora nesse mês ainda e teremos a primeira
a primeira sessão, que será na Univale, lá no bairro dos Municípios. Nós teremos essa sessão lá, que será a primeira sessão itinerante neste ano. Bom, uma rápida pausa, porque o próximo bloco, o vereador Nilson Probst, presidente da Câmara, vai falar das suas proposituras colocadas aqui nesse Legislativo, projetos, indicações, requerimentos. Fique com a gente. Balneário Camboriú, bela cidade desbravada por povos empreendedores, que mostrando seus valores abriu caminhos e encruzilhadas, para mostrar aos olhos dos turistas as belas paisagens, cujas imagens são dignas de serem retratadas por qualquer artista. Suas praias no meio agreste, entre bosques e morros, as aves pousando em suas areias brancas vieram do celeste, contrastando com o mar de esmeralda azul. O céu azul são verdadeiras pérolas da região sul. Balneário Camboriú é uma cidade para quem, em fotos a vê, tem vontade de visitá-la. E quem a visita quer melhor conhecê-la. E quem melhor a conhece, jamais esquece. Retornando para o terceiro e último bloco do programa Câmara Cidadã, recebendo hoje o ilustre vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, vereador do PMDB, Nilson Probst, falando agora especificamente de alguns trabalhos colocados pelo senhor nesse legislativo. Tem um projeto muito interessante da sua autoria, que dispõe sobre colocação do alfabeto dos surdos-mudos, ou seja, o método Libras, em escolas, praças e parques públicos e privados para promoção da integração dos portadores dessa deficiência, vereador Nilson. Nós sabemos que nós temos muitas pessoas deficientes e que não têm acesso, não têm a condição de ter lá escrito, por exemplo, nos parques, né, aquilo que deve estar, que qualquer pessoa normal tenha lá escrito. Então nós estamos priorizando que as pessoas com deficiência também tenham essa condição de ter essa informação. Então, por isso, esse projeto de lei. Projeto interessante seu, pensando na inclusão, tratando da adaptação de brinquedos para portadores de deficiência física em escolas, praças e também parques públicos e privados para promoção à acessibilidade do ser humano. Da mesma forma, né? Todas as pessoas com algum tipo de deficiência que têm uma condição de ter equipamentos também à sua disposição. Nós queremos que todas as pessoas, todas as crianças, por exemplo, que tenham acesso a um parque, tenham a condição também de utilizar um equipamento para deficiente. As escolas sejam preparadas também para receber as crianças deficientes. Então nós temos que ter um município adequado para atender todas as pessoas de uma forma igual. Balneário Camboriú é referência em tantos casos? Nós que somos referência hoje na questão da educação, várias questões aí, então nós temos que ter essa condição de atender todas as pessoas de maneira igual. Voltando lá no primeiro semestre, no mês de maio, o senhor colocou algumas indicações em plenário. Vamos ver se já foram atendidas. Uma delas, o senhor solicitou a realização de estudos visando a alteração na nomenclatura da Rua 53, voltando a ser denominada Rua 55, na região central da cidade. Por que, vereador Nilson? Existia lá um pedido por parte daquela comunidade que foi alterado e nós solicitamos lá à Secretaria de Planejamento que fizesse o estudo para que voltasse a ser denominada da maneira que era. Nós solicitamos, ainda não tivemos o retorno se vai ser alterado ou não, se existe a possibilidade. Nós temos cobrado e o secretário de Planejamento ficou de nos dar uma resposta da possibilidade de voltar a ser denominada a rua da maneira que era antigamente. Uma outra indicação de vossa autoria, o senhor pede a instalação de um semáforo acionado por pedestres na Avenida do Estado, em frente ao Hotel Camboriú e o posto de combustível PHD na esquina com a Rua Acre. Tem
tem alguns funcionários dessa forma que estão a contento ou não, vereador? Na verdade, nós temos feito dentro da possibilidade das pessoas terem maior acessibilidade, né? A melhor condição de atravessarem as ruas, né? A melhor sinalização possível. Nós alteramos muito a questão viária da cidade, a questão das faixas elevadas, isso beneficiou muitas pessoas de atravessarem. Só para você ter uma ideia, nós antes tínhamos ruas estreitas, avenidas estreitas e com muitos acidentes. Hoje nós temos avenidas largas com uma diminuição muito grande dos acidentes. Por quê? A faixa elevada faz com que o motorista diminua a velocidade, ele verifique a possibilidade de estar atravessando um pedestre, então ficou muito mais fácil, tanto apesar da avenida ser larga, tanto para o pedestre como para a pessoa que está conduzindo o seu veículo. Então, isso nós temos feito e onde não existe ainda, a gente tem feito as indicações para melhorar a situação do pedestre. Não é muita alteração no sistema viário da cidade, vereador Nilson? Nos últimos meses, por exemplo, cada semana que passa uma rua invertida, essa mão entra, essa mão não entra, não é muita mudança? É necessário, veja bem, nós tínhamos uma cidade que não era planejada, com avenidas estreitas, estamos alargando e nós temos um problema sério, que foi uma cidade mal planejada. Ruas muito estreitas, com muito movimento de carros. Nós temos registrado em Balneário Camboriú cerca de 70 mil carros. Nós temos 113 mil habitantes e 70 mil carros. Então, nós temos um excesso de veículos. E qual é a situação que nós temos feito? Se você estacionar os carros dos dois lados da rua, você fica com dificuldade de fazer o tráfego dos carros. Então, você tem que fazer o seguinte, ou estaciona apenas de um lado, e a mão e contramão do veículo, ou permite-se que estacione-se dos dois lados e faça mão única. Então é esse tipo de trânsito que nós estamos fazendo, ou seja, uma rua vai e a outra vem, de sistema binário. Isso possibilita que se estacione dos dois lados da rua, aumente muito o número de estacionamentos na cidade, né, e tem a condição da pessoa não ter problema de tráfego nas ruas. Então, o tráfego flui normalmente porque é apenas de um lado. Então esse é o planejamento que está sendo feito para a cidade, uma vai e outra vem. Então nesse sentido, para melhorar a situação, aumentar o número de estacionamentos que nós temos, que é a grande dificuldade que nós temos em Balneário Camboriú. E já que estamos falando de trânsito em geral, no primeiro semestre o senhor mexeu com os ânimos dos adeptos dos skates, ciclomotores, triciclos, com relação ao projeto colocado à proibição. Nós temos, causou bastante polêmica, né? Mas sempre no intuito de beneficiar as pessoas. Nós não admitimos, por exemplo, nós deveremos estar colocando esse projeto em pauta agora no segundo semestre, nós não admitimos pessoas, por exemplo, terem que sair de cima da calçada. Nós até seguramos um pouquinho o projeto, conversamos bastante com a Associação de Ciclistas, com várias pessoas envolvidas, porque nós não admitimos pessoas usando bicicleta em cima das calçadas. Calçada é feita para pedestre, ciclovia é feita para ciclistas e pista de veículo, pista é feita para os veículos. Então nós temos que priorizar cada um no seu local adequado. Então nós fizemos o quê? Com que as pessoas possam, com essa lei, as autoridades competentes possam fiscalizar e fazer com que as pessoas não transitem em cima da calçada, local de pedestre. Então, por isso, o intuito dessa lei foi bastante discutida, está sendo discutida. Nós temos conversado bastante com os vereadores, até para aprimorar essa lei e colocá-la em prática. Temos boas ciclovias na cidade, vereador? Olha, nós precisamos melhorar muito ainda. Nós quando o prefeito Periquito assumiu a prefeitura de Balneário Camboriú, nós tínhamos apenas ciclovia na 4ª Avenida e uma na Marginal. Hoje nós temos ciclovia na Marginal, nós temos ciclovia na 4ª Avenida, 3ª Avenida, Martin Luther, na Atlântica teremos ciclovia num momento bem próximo. Então tem uma malha de ciclovia muito grande já na cidade, mas precisamos aumentar. A cada dia existe a necessidade de aumentarmos ainda mais as ciclovias na cidade. Isso que o prefeito Periquito tem feito. Conforme ele vai melhorando a situação das avenidas, ele vai também aumentando as ciclovias na cidade, e isso tem sido feito.
Mudando de assunto para a saúde pública, vacinação gratuita aos funcionários municipais que trabalham diretamente com o público em geral, haja visto estarem suscetíveis ao contágio de doenças, vereador, com maior probabilidade. Que tipo de vacina o senhor indica? Por exemplo, nós temos a vacina da gripe, por exemplo, são feitas às pessoas idosas. E as pessoas que tratam, que estão com a possibilidade desse contágio diretamente, que são os enfermeiros, os próprios guardas municipais, né, os agentes de trânsito, as professoras. Então nós queremos que essas pessoas também sejam vacinadas, que tenham contato diário com as pessoas, que também tenham essa possibilidade dessa vacina, para evitar que esses funcionários públicos sejam contaminados. Outro assunto que não deixa de também ser de saúde pública do cidadão, essa questão do projeto colocado pelo senhor no primeiro semestre da proibição do uso de bebida alcoólica em praças. Deu o que falar também. Nós já temos algumas cidades do Brasil e algumas de Santa Catarina que já existem. E nós pensamos o seguinte, nós temos poucas praças na cidade de Balneário Camboriú. E houve também uma divergência bastante grande, uma grande polêmica, onde as pessoas dizem, mas o vereador quer proibir de pessoas beberem na praia. Não tem nada a ver. Nós queremos que as pessoas sejam proibidas de fazer uso em grupo nas praças de Balneário Camboriú. Nós temos na região central, por exemplo, 4 ou 5 praças apenas. Certo. Então, as praças são para as crianças brincarem, para os idosos sentarem, para as famílias sentarem, conversarem, ou seja, para as pessoas ficarem ali. Então, nós não admitimos que às vezes essas pessoas têm que sair do local, são afugentadas do local por um grupo de pessoas que sentam e fazem o uso indiscriminado da bebida alcoólica. Então nós queremos que esse tipo de bebida não seja permitido nas praças de Balneário Camboriú. Então esse projeto visa também essa proibição, para que as praças sejam das famílias, das crianças, dos idosos, enfim, das pessoas que queiram permanecer ali para uma recreação e não para o uso da bebida alcoólica. Mas o senhor define que seria para grandes públicos. Exatamente, grupo de pessoas que se reúnem para fazer o uso indiscriminado de bebida. Ou seja, nós temos vários casos que, por exemplo, na Praça Tamandaré, onde as pessoas estão ali caminhando, sentadas, conversando, aí vem um grupo de 4, 5, 6, 10 pessoas, sentam, compram 1 litro de Coca-Cola, 1 litro de vodka, 1 litro de uísque, colocam no meio e começam a fazer ingerindo a bebida alcoólica e começam a fazer arruaça e acabam fazendo com que as pessoas de bens que estejam ali tenham que sair do local. Então, esse é o intuito da lei. Mudando de assunto, o senhor solicitou também, através de indicação desse plenário, a realização de estudos visando a execução de projetos destinados a criar uma via de acesso para pedestres e ciclistas logo após a ponte da BR-101, sentido sul-norte, para acesso à rua 3.300 e Marginal Leste? Exatamente. Nós temos um problema sério, porque a empresa concessionária da BR-101, ela diminuiu o acesso. Quem vem da Barra, da região sul, quem vem, ela descia, ela passava a ponte e descia logo ali naquele restaurante Rio Grande ali, desce na 3.700, ela era uma avenida larga, sim, onde as pessoas tinham acesso de bicicleta. O que a concessionária fez? Ela deixou bem estreita, onde tem acesso apenas de um veículo. Então, quando a pessoa vem a pé ou de bicicleta, ela acaba dividindo o espaço com o veículo. E o veículo vem com uma velocidade de certa maneira bastante grande, porque ela vem pela BR-101. Então nós queremos que ali seja feito um acesso lateral para os pedestres e ciclistas que atravessam, que não fiquem dividindo o local com os veículos. E por isso a nossa indicação. Vereador, finalizando o programa Câmara Cidadã, primeiro desse segundo semestre, quais são as expectativas gerais aí para os vereadores no todo? Bom, nós esperamos continuar fazendo esse trabalho que a gente já realizou no primeiro semestre, sempre conversando bastante com todos os vereadores, fazendo com que a gente discuta de uma maneira, primeiro, fora do plenário, que se consiga resolver qualquer questão, até questão jurídica referente ao projeto, ou alguma dúvida quanto ao projeto, e que se aqueles projetos que sejam de maior importância tramitem o mais rápido possível nas comissões e que sejam colocados em pauta para que sejam votados. E assim nós temos feito.
feito de uma maneira bastante democrática, com todos os vereadores sabendo o que está sendo realizado na Câmara de Vereadores. Um bom trabalho para o senhor, para os demais vereadores e, claro, conte com o trabalho aqui da nossa TV Câmara. E eu agradeço, né, e convidando sempre que todas as pessoas possam participar mais efetivamente das sessões e do dia a dia da Câmara de Vereadores. Desejar sucesso aqui ao nosso novo assessor de comunicação da casa, o Ariel, e toda a sua equipe, e aos funcionários da TV Câmara. Participe, Balneário Camboriense, das sessões da Câmara de Vereadores. Sucesso, vereador Nilson. Obrigado. Semana que vem eu volto, se Deus quiser, e assim lhe a desejar. Até lá!